vocês? Eu sou a Juliane, eu faço parte do CAUR e eu dou a matéria de História Geral. É uma matéria que eu amo muito e eu espero poder passar meu entusiasmo e meu amor por essa matéria para vocês. Eu espero que vocês consigam ir bem nos vestibulares. Eu vou começar essa matéria a partir da Antiguidade Clássica, a partir da Grécia Antiga. Então, não vou falar sobre a Antiguidade Oriental, que é Egito e Mesopotâmia, nem sobre a pré-história, porque são matérias que não caem muito no vestibular. A partir de Grécia e Roma, vocês vão reparar que existem N questões, uma penca de questões sobre esses assuntos. Antes de saber mais detalhes sobre a Grécia, a gente precisa saber onde mais ou menos ela está localizada. A gente tem que ter orientação. Então, este daqui é um mapa da Grécia Antiga. Se vocês for ver, aqui tem a região do Peloponeso, tem também a região de Creta, também tem a região aqui da Macedônia, tem várias regiões aqui, da Lacônia. Então, vocês vão ver, ó, como que é o mapa antigo da região da Grécia e como que é o mapa atual. Então, aqui fica a Grécia, aqui fica a Macedônia também, a Bulgária, a Turquia. Vocês vão ver que onde que fica mais especificamente a Grécia. Então, a Grécia, o norte da Grécia é a Macedônia, ao sul fica o Mar Mediterrâneo, basicamente Creta, como vocês estão vendo aqui. Ao leste fica o Mar Egeu e ao oeste fica o Mar Adriático, o Mar Jônico. Então, como eu já falei, a Grécia ela fica ao sul da Península Balcânica. Ela também é composta pelas ilhas do Mar Egeu. A Grécia ela é bem dividida. Ela tem partes continentais, partes litorâneas, partes peninsulares que são ligadas a uma parte apenas é ligada ao continente e partes são formadas por ilhas. Então, dá para perceber que a Grécia ela também tem um litoral recortado. São coisas, são fatores que vão formar como que é a política e a estrutura até mesmo da sociedade, da economia do povo grego. A Grécia ela tem um relevo montanhoso e um solo rochoso, e por isso ela tem poucas áreas férteis para a agricultura. Então, grande parte das cidades, estados, das comunidades ali, elas precisam se usar outras formas de economia para poderem sobreviver. As outras formas de economia é a expansão marítima, a navegação, o comércio marítimo e outras formas de comércio. Então, essa característica, esses aspectos geográficos, eles dificultam a unidade, favorece a expansão marítima e contribui para a formação de cidades-estados independentes. A Grécia ela é dividida por 4 períodos: período pré-homérico, período homérico, período arcaico e período clássico. O período pré-homérico ele é constituído pela formação e a ocupação do território grego. Ele está nos séculos 20 a 12 a.C. E vocês vão perceber que antes de Cristo as datas são decrescentes. Então, o século 20 ele é o mais antigo, é o tempo mais antigo, enquanto que o século 12 é um tempo mais recente. Então, a formação do homem grego ele era constituído pelos pelasgos. Eles viviam ali na região de Creta, mas essa região foi invadida pelos aqueus, jônios e eórios, e eles fundaram Micenas. Mas houve uma segunda invasão por parte dos dórios em 1200 a.C., e eles acabaram formando ali a região de Creta, que mais tarde vai se formar a região de Esparta. Os pelasgos eles viviam na Península Grega antes dos aqueus, dos jônios e dos eólios. Por conta da invasão dória,
acontece a primeira diáspora. Os povos que viviam ali, os aqueus, os jônios, os eólios e os pelágicos, eles vão ter que ser obrigados a sair dali, daquela região, e ir ocupar outras regiões. Então, eles vão ocupar ali a região da Ásia Menor. Então, acontece a primeira diáspora. Diáspora significa dispersão de um povo. Os dórios, eles chegam em Micenas e o povo que ali morava é obrigado a se espalhar para outras regiões. Então, isso influência da civilização creto-micênica. Então, aí a gente já vai para o período homérico. Então, o período homérico ele vai dos séculos 12 ao 8 a.C. E as fontes que a gente tem ali, tem daquele tempo, estão principalmente na Ilíada e na Odisseia. Então, esses que são dois contos, dois grandes poemas da literatura, eles são fontes históricas. Então, a Ilíada, ela narra a Guerra de Troia, que acontece lá entre os gregos e a cidade de Troia. Tem Ares, ele rouba uma princesa, uma rainha, e por causa dessa rainha acontece uma guerra, e aí depois eles estavam perdendo, os gregos estavam perdendo, aí eles usaram o cavalo de Troia e deram esse presente de grego como uma forma de falar, nos rendemos, mas na verdade o cavalo estava cheio de gregos, e é assim que eles acabam destruindo Troia. E Odisseia, que é a viagem do Ulisses para a sua terra natal. O Ulisses era um rei que também estava ali invadindo Troia. Nesse período homérico, a gente tem a formação dos genos, que eles são pequenas comunidades agrícolas autossuficientes, e esses genos eles são liderados por um pater, um patriarca. E as outras famílias, as outras pessoas, elas ficam meio que... elas trabalham para esse pater. Então, a propriedade era coletiva. Mas esses genos, eles foram crescendo cada vez mais. Aí, os genos, eles se uniram, depois eles formaram fratrias, e fratria com fratria formaram tribos, e dessas tribos a gente tem a formação das polis, que são as cidades-estados independentes. Cada cidade-estado tem uma forma de governar, tem uma forma de reger. Então, a gente tem a desintegração dos genos, o crescimento populacional, a produção insuficiente, ou seja, tinha mais pessoas e menos comida. Então, os paters, eles, à medida que esses genos, essas comunidades vão crescendo, eles começam a ficar com mais terras e as melhores terras para si, e as outras pessoas, elas ficavam com as piores terras. Então, esses paters começaram a fazer uma espécie de propriedade privada, eles se apropriavam das terras, e deles forma-se os eupátridas. E a partir dessa desintegração dos genos, desse crescimento populacional, a gente tem a segunda diáspora grega, que aí essas pessoas elas começam a ocupar o sul da Itália, a Sicília e o norte da África, mais especificamente ali na região do Egito. Após isso, a gente tem o período arcaico, que vai dos séculos 8 ao 6 a.C. Nesse período é que as polis elas vão estar se estruturando, melhor estruturadas, crescendo também. E a gente tem duas principais polis, as mais faladas, as mais importantes, são Atenas e Esparta. E vocês vão ver que elas têm formas únicas de governo. Atenas é totalmente diferente de Esparta. Então, a gente tem a diversidade política e unidade cultural. Diversidade política porque são várias polis com várias formas de governo, várias culturas, várias tradições,
e a unidade cultural, porque dentro delas é uma única cultura. Então, a gente tem primeiro a Esparta, que ela é fundada pelos dórios, sabe? Aqueles lá que ocuparam a Micenas e fizeram toda aquela dispersão do povo. Então, são os dórios. Então, é a região ali da Lacônia, da planície da Messênia. A economia deles, por incrível que pareça, embora o solo de toda a Grécia seja infértil, seja pobre, quase não dá de praticar a agricultura, ali em Esparta a gente tem um solo fértil, então a economia deles é baseada na agricultura. E eles até mesmo, eles não trocavam moedas, era proibido você usar moedas ali. Eles viviam mais a base de troca e de outras formas de sobrevivência. Então, as terras elas eram do Estado e a maioria deles eles tinham escravos, os espartíatas. Então, a sociedade ela era composta pelos espartíatas, os cidadãos, que eles eram guerreiros, eles tinham que aprender a batalhar. A gente tinha os periecos, que são livres, cidadãos livres, mas eles não tinham direitos políticos. E a gente tem os ilotas, que são os escravos. Os periecos, eles são os pequenos proprietários, eu posso assim dizer. Os espartíatas, eles possuíam escravos assim como na medida do possível. Então, a política de Esparta, ela era constituída por 2 reis, então era uma diarquia. Havia 5 éforos, que são magistrados compostos por 5 idosos, e eles tomavam as decisões máximas. Então, a decisão que eles tomavam era a decisão suprema. A Genúzia, que era o conselho dos anciões. Por que anciões? Porque, velho, eles são muito avessos à mudança. Então, dificilmente um velho vai mudar os costumes ali de Esparta. E havia a Ápela, que era a Assembleia dos Cidadãos. Então, além disso, a gente tem a educação de Esparta, que ela é militarista, desde os 7 anos de idade até os 60 anos. Homens ali, eles eram colocados para treinar e para guerrear. Era isso que eles faziam. A civilização, ela é xenófoba, ou seja, ela tinha aversão ao estrangeiro, e ela era xenóloga também, que é aversão às línguas, às outras línguas estrangeiras. E ela era lacônica, ou seja, fale menos e batalhe mais. Tipo, quanto menos falar, melhor. Então, agora a gente tem Atenas. Atenas, ela fica ali na Península Ática, e, ó, nessa península aqui, e ela é fundada pelos jônios. Então, Atenas, ela tem a economia, a agricultura é muito pouco desenvolvida, e eles se concentram mais no comércio mercantil e na talassocracia, que é um comércio naval. Ficam ali concentrados no mar Egeu. A sociedade ela era composta pelos eupátridas, que eram os grandes aristocratas, grandes senhores de terras. Eles eram, como eu falei, eles eram proprietários das melhores terras. Abaixo deles tinham os demiurgos, que eram artesãos e comerciantes. Os georgóis, pequenos proprietários rurais. Os tetas, camponeses sem terras, e os escravos, porque o modo de produção ali era escravista. Quem tinha poder político era os eupátridas, apenas eles. Os outros não tinham poder político. Demiurgos, na verdade, eles também eram comerciantes que vinham de fora também, que chegavam a Atenas e fazia com que crescesse ainda mais essa comunidade. Eles eram basicamente estrangeiros, eles não eram nascidos em Atenas.
Primeiramente, Atenas ela é composta por uma monarquia, que é o Basileu, que é igual a rei, mas à medida que foi passando e essa monarquia ela foi se transformando em oligarquia ou arconato, e oligarquia são poucas pessoas no governo. Então ela era composta pelos eupátridas, que tomam o poder. Eles tinham o apoio do Areópago. Eles dividiam o poder com o rei. E essa forma de governo causava descontentamento popular. Por quê? Como eu já falei, os eupátridas, eles eram os que tinham poder político. E os demiurgos, eles queriam também fazer parte, tomar decisões políticas. Além disso, a gente tinha os georgões, eles eram os pequenos proprietários, mas cada vez mais eles estavam sendo pressionados porque eles estavam se endividando com os grandes proprietários. Eles, pensa, tem várias terras grandes ao seu redor e só você pequenininho aí. Os grandões vão tentar te tirar daí também. E, além disso, como eu falei, eles se endividavam muito, os georgões. E quando você se endivida, nessa época, você se torna escravo. Então, é isso que acontecia. Por isso que houve um forte descontentamento popular. Então, por conta disso, apareceram alguns legisladores e foram criadas algumas leis para tentar contornar essa situação. E tem dois legisladores. O Drácon, ele criou leis escritas, às vezes algumas bem severas que podiam causar a morte, e Solon, que aboliu a escravidão por dívidas, construiu a participação política censitária, ou seja, de acordo com a sua renda. Então, quanto mais rico você é, mais chances de você tem de participar da política. Ele também criou a lei da isonomia, ou seja, igualdade política para todos. Então, a gente tem, depois desse grande descontentamento, a gente tem um grande momento de turbulação, e esse momento de turbulação acaba sendo rompido pela tirania. Às vezes, algumas civilizações, principalmente as antigas, elas pensavam assim: se você está numa grande desorganização, o povo seu está numa grande desorganização, então às vezes é melhor que venha um tirano assumir o poder para que ele bote mesmo no governo, na política, na cidade. Então, crise política é igual à ditadura. A gente tem duas personalidades, Pisístrato e Iságoras. Então, após esse tempo de tirania, a gente tem a democracia, que é o governo do povo. Como eu falei antes, não era todos os cidadãos que participavam dessa democracia. Eram apenas os homens que nasceram em Atenas. Então, os estrangeiros não participavam, as mulheres não participavam e os escravos não participavam. Então, tem a reforma de Clístenes, ele que cria a democracia. Então, direitos políticos aos cidadãos, participação direta do povo, eclésia, principal assembleia. Vale citar também que na maioria das decisões eles se reuniam numa ágora, numa praça central, para todo mundo poder decidir a implantação de uma lei, para poder decidir qualquer coisa que pudesse influenciar na vida dessas pessoas. Então, a gente tem, como eu falei, homem maior de 18 anos e nativos. Bulé, direito dos 500. Ostracismo, que é a suspensão dos direitos políticos e o exílio de pessoas que não aceitassem a democracia. Esse exílio duraria por 10 anos. Só que, assim,
você não perde os seus bens. Mesmo você sendo exilado, você não perde os seus bens de terras e outros bens que você poderia ter. E ele é o que é a justiça. Então, depois disso, a gente tem o período clássico, é o apogeu da civilização grega e a hegemonia e o imperialismo helênico. É neste período também que acontece as guerras médicas, as guerras entre gregos, as guerras entre gregos e persas e várias guerras que foram enfraquecendo toda essa civilização. Então, primeiro a gente tem a Guerra Médicas, que são as guerras dos gregos contra os persas, e quando eu digo gregos, são a maioria das cidades-estados, Atenas, Esparta, e todas as outras cidades que existiam ali. Então, forma-se a Liga de Delos, uma união militar grega, sob a liderança de Atenas. Então, você pensa, Atenas tem o poderio da navegação, poderio marítimo daquele pedaço ali do mundo, de mar. A Esparta era totalmente militar, desde 7 anos, todo mundo ali era bem militar. A vitória nessa união foi grega, e aí teve a hegemonia ateniense. O que aconteceu? Atenas, ela estava liderando as outras cidades-estados, as outras polis, e ela foi cada vez mais se enriquecendo por conta desta aliança, por conta desses outras cidades-estados. E por conta disso, por conta desse enriquecimento, eles formaram um século de ouro sob o governo de Péricles. Foi neste momento que o Péricles ele trouxe o mistos, que é uma forma de você dar direito aos pobres também de participar politicamente. E neste século de ouro também a gente tem uma ascensão da cultura, a gente tem Sócrates, Platão, Aristóteles, vários filósofos que contribuem até hoje para o nosso estudo. A gente tem a formação do teatro, da comédia, da tragédia. A gente tem a economia da talassocracia, como eu falei, a ascensão cada vez maior da talassocracia. E a gente tem a construção de vários monumentos neste período. E vale dizer também que a razão desta aliança foi porque os persas eles estavam querendo conquistar o território grego e a Grécia já estava neste lugar, então eles não queriam deixar o outro pegar o que é deles. Depois disso, depois dessa tomada de poder de Atenas, desse uso de Atenas sobre as outras cidades, Esparta se opõe a Atenas, e é aí que acontece a Liga do Peloponeso, a união militar liderada pelos espartanos, e a Esparta vence, lembrando que eles são fortes militarmente. Isso, teremos a hegemonia de Tebas, a Batalha de Leuctras, Tebas vence Esparta, Esparta contra Tebas. É uma breve hegemonia tebana, só que aí depois Atenas e Esparta se juntam e vencem Tebas na Batalha de Mantineia. O que aconteceu? Tantas batalhas entre persas, entre Atenas e Esparta, entre Esparta e Tebas, o que vai acontecendo? Você vai enfraquecendo o seu poderio. Então, isso dá aos outros impérios, às outras comunidades, às outras sociedades, de invadir o seu espaço e de se tornarem mais fortes que você. Então, é isso que aconteceu. Enfraquecimento geral das cidades-estados e a invasão macedônica, ou de Alexandre Magno, ou o Grande, Alexandre o Grande, que aconteceu no período 338 a.C. a 146 a.C. Então,
Alexandre, ele conquistou, então, desde essa parte da Macedônia até lá na Índia, até a Ásia. Então, ele conquista Persas, Mesopotâmia, Egito, ele vai até, como vocês estão vendo aqui no mapa, ele vai até aqui a Índia. Esse grande império que ele teve. Curto, acho que sim, mas ao mesmo tempo poderoso. E ele também contribuiu para que houvesse uma miscigenação nas culturas orientais e ocidental nesta época. Então, a partir disso, a gente tem como herança, a gente foca, então, agora na cultura grega. Ela é uma das principais bases para a formação da cultura ocidental. Várias coisas que a gente faz agora. A cultura grega está implantada em vários setores, em várias partes do nosso mundo atual. O homem, ele era o centro da cultura grega, ele era visto como ser racional e político. Foi nesse momento aí que surgiu a filosofia. Então, o humanismo grego, o homem é o centro de tudo. A valorização do ócio, rejeição ao trabalho, visto como função de escravos. Então, o cidadão, ele não trabalhava. Ele pensava, ele fazia outras coisas mais relaxadas, sabe? Tipo, mais que lhe era permitido, né? E a filosofia e a política eram elementos bem valorizados, e aqueles que dispusessem de tempo livre podiam se dedicar a essas duas atividades. Então, a gente vem como política, como eu disse, várias coisas que surgiram nessa época são heranças que a gente vê até hoje. Então, nessa época surge a democracia, e a democracia eram feitas em assembleias para discussões e debates públicos, nas quais eram aprovadas ou revogadas decisões, instituições criadas para funcionar em espaços públicos, como tribunais e votação, ideia de lei como expressão da vontade coletiva, e a criação de um poder leigo separado do religioso. Então, tudo isso formou a política da Grécia. A filosofia é através da filosofia que os gregos superam o mito. Então, aquela questão de acreditar em Zeus, acreditar nos deuses, a partir daí da filosofia eles já começam a pensar racionalmente, a entender o que é verdade a partir dos fatores naturais, dos fenômenos naturais. A gente tem toda a filosofia, ela nasceu aí, né? Tipo, a gente tem Tales de Mileto, a gente tem Aristóteles, Platão, Sócrates, a gente tem vários outros filósofos que surgiram aí nessa época e que até hoje a gente estuda. Teatro grego, ele abordava por meio da tragédia e comédia diversos aspectos de experiência humana. Uma dessas peças a gente pode falar que é o Édipo Rei, que é uma peça trágica bem trágica mesmo, sabe? Na literatura a gente tem Homero, a gente tem Píndaro, Exíodo e Safo. Homero, que eu já falei, trouxe duas obras incríveis que estão aí até hoje. E os Jogos Olímpicos, que antes elas eram realizadas em oferta aos deuses, mas agora realizados com a intenção de promover e a integração entre os povos, além de ser uma forma de homenagear os deuses do Olimpo. A gente tem as Olimpíadas, mesmo que não seja mais neste contexto, a gente tem as Olimpíadas modernas, né, que acontecem de 4 em 4 anos. Então é isso, minha gente. Essa foi a aula de hoje. Eu tô achando que ficou um pouco longa, mas eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, vão perguntar lá no grupo lá no grupo do WhatsApp, pode me chamar. E eu vou deixar também uma lista de exercícios aqui embaixo.
na descrição e um textinho também para ser mais descritivo, para ser mais detalhado tudo que eu falei aqui.